Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora. Mas não estarei sozinho, é claro. Estarei com um convidado para lá de especial, um especialista em alfandegamento portuário. E eu estarei aqui conversando nesta agradável noite de terça-feira com o Roberto Claro, que é da Modal GR. Mas antes de eu passar a bola para ele, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou Luiz Fabiano, negro, careca, 1,80 m de altura, olhos castanhos e hoje estou trajando uma camisa branca de manga curta. Boa noite, Roberto Claro, seja muito bem-vindo aqui ao programa Papo de Porto 013. Boa noite, Luiz Fabiano, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Deixa eu fazer minha autodescrição aqui, eu sou branco, 1,76 m, estou um pouquinho acima do peso, né? Tenho uma barriguinha assim. Estou usando óculos, né? E a camisa da Modal GR, é um azul escuro, né? E estou aqui de braços abertos para te receber e a gente conversar bastante sobre alfandegamento. Obrigado, Roberto Claro. E claro, estamos com o Roberto Claro, mas a gente vai falar sobre o alfandegamento brasileiro. A gente sabe que o nosso país ele é fronteiriço, tem 8.000 quilômetros de zona costeira, várias instalações portuárias e retroportuárias. E para falar desse assunto hoje, nós fomos atrás, é claro, de um especialista em alfandegamento, um cara de um vasto cabedal, gerente de projetos, que é o Roberto Claro. E iniciando aqui a nossa conversa, Roberto, primeiramente eu gostaria de saber, até curiosidade minha, pessoal, quais são os requisitos técnicos para o alfandegamento de um terminal portuário e de um retroportuário? Porque a gente tem terminais portuários, retroportuários, ECTs. Você pode explanar aqui, dar um geralzão aqui para nós? Perfeito. Existem algumas diferenças, né, de alfandegamento de cada um deles. A exigência maior é sempre do porto, é sempre a quem está próximo à área de fronteira. Então, o porto é considerado uma área de fronteira. No nosso caso aqui, o Porto de Santos, né, existe umas exigências bem grandes por ser o maior porto da América Latina, por ter uma grande movimentação de carga, principalmente de containers. Então, ele tem uma exigência muito grande de equipamentos, né? Então, o que aborda o alfandegamento? É a movimentação de pessoas e cargas dentro da operação de um porto. Em questões de equipamentos, a gente pode falar desde um controle de acesso, um torniquete, uma catraca, uma cancela de caminhão, né, até um sistema de inspeção não invasiva, que é o scanner, onde o caminhão passa com um container dentro desse equipamento e ele é escaneado igual um scanner de aeroportos. Então, esses equipamentos, eles são caros, um investimento altíssimo, né? E o que difere para as áreas que não são primárias, a exigência desse scanner. Então, esse é um ponto principal. As áreas não primárias, elas não têm exigência de acordo com a carga, né? E as zonas primárias que não operam container, elas têm outras exigências também. Então, existem equipamentos aí, a gente está falando também de câmeras, tem terminais que estão adotando câmeras térmicas, né, para fazer o monitoramento à noite com maior eficiência. A gente tem terminais aqui no Porto de Santos que tem cerca com um sensor de movimento para ver se alguém está próximo, se está invadindo o terminal. Então, a quantidade de equipamentos que é envolvido num alfandegamento é muito grande. E a gente está falando só do equipamento de controle de acesso, mas tem os equipamentos do própria operação, as câmeras, toda a infraestrutura de tecnologia que está envolvida. Legal, Roberto. Partindo aqui, quanto tempo leva para a gente obter um alfandegamento de um terminal de celulose? A gente tem uma matéria aqui que vai ser colocado. O ministro de Portos, né, e Aeroportos inaugura o terminal de celulose no Porto de Santos. O Brasil é o maior exportador de celulose do mundo. Nova instalação tem capacidade para escoar 3 milhões de toneladas por ano. Isso é uma matéria que saiu no dia 31/7, está postada no G1. E aqui a gente tem uma foto do armazém da Eldorado Celulose, né, que a inauguração
foi no mês passado, né? Como que é o procedimento? Vamos começar pela celulose, né? Que é um dos nossos ouros aqui exportados pelo Porto de Santos. Perfeito, um excelente exemplo, Luiz Fabiano. Esse terminal é um terminal ultramoderno, super, assim, ele tem tecnologias para apoiar toda essa questão de alfandegamento, além da questão operacional dele, né? Por ser um terminal de celulose exclusivamente, ele não tem exigência de ter um scanner, porque é uma carga que pode ser inspecionada visualmente. Então, ele não precisa de um sistema de inspeção não invasiva. Então, aqui para esse terminal, no caso, um processo de alfandegamento ele pode levar em torno de 90 dias, a partir do momento que é dado a entrada do pedido de alfandegamento, né? Só que existe um prazo muito grande antes disso, que é todo o planejamento na infraestrutura, a instalação de equipamentos, na validação, no comissionamento desses equipamentos, verificando que tudo esteja ao ponto. O processo de alfandegamento, ele nasce lá atrás, com todos os desenhos técnicos, o estudo do terminal, e aí ele vai passando por várias etapas. Quando você entra na Receita Federal com um pedido de alfandegamento, você já tem que ter essa documentação toda pronta. Então, documentação do terminal, documentação técnica, ele envolve várias etapas desse processo. E a partir daí é que começa a contar o tempo dos 90 dias aproximadamente. Nesse período, o que a Receita Federal faz? Ela avalia a documentação, se está tudo ok, e ela marca uma visita, que é uma auditoria no terminal. Essa auditoria vão os fiscais da Receita Federal, juntamente com a Polícia Federal, com portos, várias entidades, cada um observando um item do seu checklist. Esse checklist é gigante. Então, não é simples, não é fácil fazer um alfandegamento de um terminal. Tá, a gente falou de uma particularidade aqui do terminal de celulose, né? Exato. Mas, lógico, a gente tem aqui, eu vou falar de procedimentos do terminal de container. E aí você poderia me explanar. E aí eu vou dar uma sequência, né? Que eu tenho, assim, logicamente. Perfeito. Container, granel sólido e líquido e a carga geral, que é uma carga um pouco mais diversificada. Quais são as principais semelhanças e diferenças nesse estilo de alfandegamento para essas cargas, né? Ok. O principal foco da Receita Federal é a apreensão de drogas, tanto para importação como exportação, ou de mercadorias ilícitas, contrabandos, armas, inclusive até tráfico de seres humanos, né? Então, qual o local que a gente consegue ter maior incidência disso, de drogas, de armas, dentro de um container? Então, o foco maior da Receita é a visualização de imagens de container. Então, o scanner é principal, a movimentação, porque quando você está exportando a carga, você às vezes precisa fazer o procedimento de estufagem de um container, que é colocar todo o material dentro do container, lacrar ele para exportação. Então, esse procedimento ele precisa ser monitorado do início ao fim, para que garanta que nada do que não deveria ser exportado está ali dentro. O principal foco é o container, mas em outras cargas já foi aprendido aqui no Porto de Santos drogas dentro de compressor, dentro de equipamentos de veículos, né, no porta-mala de um carro que estava em exportação. Então, eles querem coibir essas ações. De que forma? Garantindo que a movimentação de pessoas e a movimentação da carga ela esteja sempre monitorada e sempre controlada em toda a zona do alfandegamento, que é a zona do terminal. Tá, no caso do granel, há necessidade de alguns requisitos um pouco mais... do granel, eficácia, exatamente. No caso da celulose, do container, há algum requisito a mais ou não? Não, ele é um pouco mais simples até. Ele não precisa do scanner para inspeção, porque como são granéis, não tem como eu esconder alguma coisa. Mas eu preciso monitorar toda a operação de carga e descarga do navio e
e a operação de transbordo dos caminhões, onde eu vou descarregar aqueles, ou locomotiva, ou o caminhão, dentro dos silos. Então, nesse momento, são os momentos mais importantes, porque pode ser onde que seja inserida uma droga, uma arma, alguma coisa. Então, é nesses momentos que a gente precisa ter maior atenção. Tá, então, hoje a gente tem uma maior necessidade de movimentação de carga, despacho sobre águas, tudo para dar um pouco mais de celeridade. Você vê que dentro do alfandegamento, você também vê essa agilidade, porque a gente vê essa agilidade no processo de despacho, no processo de comércio exterior. Né? Os canais azuis, verdes, né? Então você chega aí, você tem uma liberação vultuosa de cargas, né? Para dar um pouco mais de agilidade. E quando chega no alfandegamento, você tem aquela fase de inspeção, de canal vermelho, de itens por amostragem, tudo isso entra dentro desse contexto que você me falou agora do tempo de alfandegamento. Né? Exato. Levando em consideração o alfandegamento, que trata de zonas fronteiriças com os países que servem para atividade de meio de exportação, qual o papel da Conaportos nesse sentido? Então, quando eu estou falando antes de iniciar o alfandegamento, qual o papel dela? Ela tem um papel importante, onde ela avalia as zonas onde que podem ser alfandegadas, faz esse mapeamento e controle de que regiões a gente está trabalhando, que pode ser trabalhadas, e a liberação das concessões. Então, existe um trabalho prévio muito grande, por exemplo, aqui no Porto de Santos, recentemente, nesse caso da celulose, eles foram licitados nessas áreas. Então, precisa ser feito um estudo, qual é a capacidade da área, o que ela pode movimentar, qual o tipo de operação que comporta ali. Então, é esse trabalho que é feito. Né? E, ultimamente, nos últimos anos, tem sido feito um planejamento muito grande para que não tenha áreas concorrendo, tendo divergências de cargas na mesma área. É um plano de zoneamento. E aí as prefeituras também entram nessa jogada. Quando você fala do plano de zoneamento, mas quando fala vamos falar de ZPE, né? Zona de Processamento de Exportação. Exato. Como funciona o alfandegamento para essas zonas de processamento de exportação? Porque às vezes numa ZPE você pode receber a carga, tratar ela, modificar, entendeu? Agregar valor nela e depois exportá-la. Como que é o procedimento de alfandegamento de uma ZPE? O processo de exportação ele é um pouco mais simples do que o processo de importação, já por natureza. Porque o processo de importação, você pode ter vários tipos de operações. Você pode ter uma operação só de portos, que é a operação portuária em si. Você pode ter um recinto, que é um CLIA, que é a mais alta concessão. Ele pode fazer uma operação de manufatura. Eu posso importar peças, montar dentro desse local, desse CLIA, né, um kit, alguma coisa, e eu estou fazendo um beneficiamento dessa importação com incentivos tributários, e aí eu posso fazer uma saída dessa carga já processada e fazer importação de vários tipos de cargas. Tá. No questão de zoneamentos, a gente tem a questão também na exportação, eu poder fazer um tipo de porto seco. Então, eles são fora da área primária. E esse porto seco, ele vai preparar a carga para uma exportação. Então, ele faz o processo de estufagem da carga, ele monta o booking para a exportação do navio, né? E nessa montagem, ele já conversa com o armador para fazer um embarque direto. Então, ele chega no porto, esse container, já para ser embarcado dentro do navio. E ele foi processado dentro de uma outra área de exportação. Tá, então aí a gente está falando de uma retroárea, né? Uma retroárea. Então, eu acabei pulando essa etapa e acabei não citando essa etapa. A etapa retroportuária, ela é igual à etapa portuária ou ela tem um procedimento mais simples no alfandegamento? Você falou de 90 dias para um terminal portuário, né? Então,
e o terminal retroportuário? É aproximadamente o mesmo período. O que muda são as exigências de controle, né? Os controles são grandes, do mesmo jeito, mas numa retroárea existem algumas exigências que você não tem que cumprir como numa zona primária, que é muito mais preparada, muito mais trabalhada. Você tem que ter uma exigência maior de requisitos. Aí entra requisitos, desde requisitos legais até requisitos técnicos, né? Na questão de requisitos técnicos, que é o meu foco no trabalho, a gente não tem exigência tanto de scanner, o monitoramento é grande, mas na operação portuária você tem que monitorar cada centímetro do terminal. E na retroportuária você tem que monitorar onde você faz a sua operação. Tá. E aí, quando a gente fala de tecnologia, dos tipos de equipamentos que são utilizados e tal, quais são os tipos de equipamentos para fiscalização? Aí você citou vários, scanner e tal. Tem mais algum equipamento que você possa citar que vai? Sim. Aí a gente vai citar por áreas, tá? Container, igual a gente dividiu no início da nossa fala, container, celulose, granel líquido e carga geral. Uhum. Quais são os tipos de equipamentos? De uma forma geral, a gente tem o scanner, que é para container, né? Para os outros tipos de carga, a gente não tem esse modelo de inspeção não invasiva da carga. Então, é inspeção visual, que é tratado pelas câmeras. As câmeras monitoram. Quando eu faço uma estufagem de um container, eu tenho que monitorar toda a operação, né? Como eu já tinha falado. Eu tenho que gravar essas imagens, elas têm que ficar gravadas em um servidor, ter cópias. Você tem que garantir para a Receita Federal que você não perdeu nenhum minuto de gravação, né? E que você tem um backup daquilo. Então, essa é uma parte muito pesada para o pessoal de TI, porque ela envolve altos investimentos, envolve tecnologia moderna, porque a Receita Federal está sempre atualizando as portarias e pedindo câmeras. Eram câmeras HD antes, depois foi para Full HD, agora eles estão entrando no 2K. Então, cada vez mais eles querem melhorar a qualidade de imagem, a quantidade de captura dessas imagens, né? E voltando ao termo de equipamentos, um equipamento também que assim, as pessoas deixam às vezes passar, mas é importante para a Receita, é o detector de metal, onde você entra numa área alfandegada, você passa por um controle de acesso e você passa por aqueles portais de detecção de metal igual o de aeroportos, né? Para que você não entre com armas de fogo, armas brancas e nada que seja metálico que possa atrapalhar a operação. Então a gente tem, além dos scanners, as catracas, né, no caso, catracas, então, o detector de metal, mas a gente também tem os OCRs, né, que são as câmeras, né, e que fazem a leitura. Uma coisa é você ter uma câmera que só dá o zoom, outra que faça a leitura das cargas. Essa você poderia dar uma explanação melhor para nós? Perfeito. Bem lembrado, o sistema de OCR ele é para verificar a placa do caminhão e, em casos de container, o número do container. Para que a Receita... O que a Receita quer? É controlar o que realmente aconteceu. Para evitar, como antigamente, a pessoa digitava lá a entrada do caminhão ABC e na hora de digitar, teclava errado, entrou o caminhão ABD. Então, o sistema de OCR garante que o caminhão entrou realmente, naquele momento, com aquela placa que o sistema reconheceu. Tá. E, além desses equipamentos, balança também conta dentro desse... Balança também. Desse contexto, né? Exato. O pessoal, às vezes, até esquece, né? As balanças são importantes para a operação portuária e para o terminal alfandegado. Por que para a operação portuária? Toda carga ela tem que ser pesada antes e depois de ser
da operação. Uhum. Para que você tenha o peso manifestado conferido com o peso apurado. Uhum. A Receita Federal, ela exige que esses valores sejam próximos. Não pode ter uma divergência muito grande, né? E esse item é imprescindível também para o alfandegamento, né? Existem casos também de o terminal ter que ter uma balança ou de precisão ou uma balança para pequenas cargas. Igual uma balança assim para você pesar pequenos volumes e para você ter uma aferição daquela carga. Tá, e assim, qual o percentual de diferença de balança, vai da balança, do que pesou na balança para o manifestado? Porque existe aquela balança que recepciona o caminhão, ou que o caminhão vai sair, vai passar por ela e vai pesar, né? No caso do granel importação, no caso do granel exportação, ele vai pesar e depois ele vai para o tombador. E existe também aquelas balanças de fluxo, né? Que são as balanças que são colocadas, são dinâmicas para poder contabilizar o embarque. E aí, falando dessas balanças, qual o percentual de divergência que ela pode ter? Exatamente. É 2%. O que a Receita Federal aceita é uma divergência de até 2%. Então, a gente está falando num container de 30 mil quilos, né? A gente está falando de 2% aí. Se eu estou bom de matemática, vai uns 60 quilos, 600 quilos, né? Uhum. Essa é a divergência que ele pode ter. Por quê? Porque é de calibragem entre tipos de balança, como você mesmo comentou, né? Tá. Ela entende que pode ter essa divergência entre tipos de balança e calibragem entre elas. Uma curiosidade, não perca teu raciocínio, Roberto. Existe diferença numa balança estar aqui, num lugar que tem pouca pressão a nível do mar, e diferença de uma balança que está lá no Planalto e tem uma pressão gravitacional? Existe essa diferença? Essa diferença ela é contabilizada e é levada em consideração? Olha, eu não sou especialista em balança. Mas, assim, existe uma diferença, por isso que é exigido que essas balanças tenham aferição periódicas. Tá. Então, o terminal ele tem que fazer uma aferição periódica para que o peso seja mesmo. Mesmo com as variações de temperatura, a pressão, elas têm que ser aferidas para manter aquele peso, aquela calibragem dela. Pô, legal. Legal essa informação, hein? Eu não tinha noção disso, né? Então, a gente falou das balanças e auditoria. Quando você monta um projeto, que eu sei que você é craque na gestão dos projetos, né? Pela Modal GR. Quando você monta um projeto, existe uma auditoria prévia e uma pós, ou só existe uma pós? Essa é uma pergunta bem interessante. Bem interessante mesmo. Não existe uma auditoria prévia. A Receita ela não faz. Ela faz a auditoria. Tá. Você apresenta a documentação da entrada no pedido de alfandegamento ou Vamos tratar aqui o pedido de alfandegamento. Você dá entrada na documentação e ela vem e faz o alfandegamento, faz aquela auditoria, né, com os fiscais, com todo o time que está envolvido. Se tiver alguma divergência, ela aponta isso, faz um relatório com as notas de divergência e o item que precisa ser corrigido. Então, ela faz uma nota do que precisa ser ajustado e passa ao terminal para que ele ajuste esses itens. Em caso que os itens sejam comprometidos, assim, que comprometam a operação e a viabilidade do alfandegamento, o processo é interrompido. E aí precisa ser startado novamente. É difícil isso, porque normalmente o terminal ele passa por uma preparação. Nós costumamos fazer uma avaliação antes da auditoria, para que o mínimo de itens seja levantado, se possível, 0, né? Seja uma avaliação de excelência. Então, o que a gente faz? A gente faz como se fosse uma auditoria interna, avaliando todos esses itens desse checklist. Como a gente já tem experiência em projetos de alfandegamento, acompanhamento de terminais na parte de tecnologia para alfandegamento de terminais,
Então a gente já sabe o que precisa ser identificado. Então a gente já faz esse checklist prévio. Mas a Receita não. A Receita ela faz uma vez e aponta os itens. E aí você precisa ajustar. Quando você leva em consideração o projeto, a gente tem aquele o EVTEA, né, que é o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica e Ambiental. Uhum. Vocês levam em consideração aquilo que está no projeto de engenharia que tem ali, para poder fazer o projeto de alfandegamento? Sim, levamos. A Modal GR ela apoia o projeto técnico, na parte de tecnologia, a parte técnica que envolve controle de acesso, rede de dados do terminal, controle de CFTV, a parte de sistemas, porque a auditoria, a gente falou bastante sobre equipamentos, mas a gente deixou de lado a parte de sistema. Uhum. E a auditoria da Receita, ela exige, né, para um processo de alfandegamento que você tenha sistemas para controlar a sua operação, porque você precisa mandar informações em tempo real para a Receita. Informações de entrada e saída de pessoas, a movimentação e a movimentação da carga. E outras informações adicionais. Por exemplo, nacionalização dessa carga, DI, registro da DI, outras informações. Mas voltando ao tema que você tinha perguntado, como que a gente faz o trabalho de levantamento? A gente pega esse trabalho técnico já levantado e a gente trabalha em cima, construindo as plantas técnicas do terminal, posicionamento de câmeras, posicionamento do controle de acesso, do OCR, balança, a integração desses equipamentos, porque todos esses equipamentos eles não podem funcionar isoladamente nem manualmente. Eles têm que estar de uma forma integrada, que é onde a Receita vai buscar as informações. Então, todo esse material ele serve de base, né, para esse estudo, e esse estudo é apresentado para os stakeholders do terminal, onde estão acompanhando todo o processo de alfandegamento. Por isso que eu falei, o processo de alfandegamento, a parte da Receita, ela leva em torno de 90 dias, mas ele é um trabalho prévio muito grande antes. Porque você tem que também, a gente estava falando do EVTEA, né? Uhum. Você tem que estudar, além disso, você tem que fazer, quando você faz o alfandegamento, você instala câmeras, scanners, enfim, todo o controle. E vocês têm que esperar a obra civil ser concluída, né? E para a obra civil ser concluída, também tem o WAVE, né? O estudo de impacto de vizinhança. Uhum. Queria que você me falasse também do WAVE, porque EVTEA, AVE, é uma sopa de siglas. O que o WAVE impacta nessa questão do alfandegamento? Aí, na parte de TI, o impacto é menor, né? É mais a questão de posicionamento de câmeras, né? No impacto do alfandegamento, ele é um pouco maior, porque aí você tem que dar destinação ao entulho da obra que gera, ao impacto das vizinhanças por conta de tráfego de caminhões que vão estar ali durante a obra, e pensando também quando iniciar a operação. Que tipo de material que você vai usar? Você vai operar grão, vai operar celulose, vai operar container. Container não tem impacto ambiental significativo, né? Não comparado com uma celulose ou uma soja que gera resíduos, né? Então você tem que fazer todo esse estudo ambiental, apresentar isso. É complexo, é muito complexo na questão assim de frentes que você tem que tratar. Quando aí a gente falou das plantas técnicas, né, para obter o alfandegamento, então levando em consideração aqui que você já falou do EVTEA, que é utilizado como norteador, né, e o WAVE também, que é utilizado como norteador para quê? Para ver todos os detalhes de impacto na vizinhança. É isso, né? Então os dois estudos, tanto da prefeitura quanto o estudo antes de ser feito a aquisição do terminal, é levado em consideração para o projeto, né? Aí vamos falar da Modal GR, que faz o projeto de alfandegamento dos terminais portuários e retroportuários. Agora falando aqui de terminais que usam a carga para escoamento de importação, por exemplo, a gente tem aqui
terminais que se utilizam de contratos de servidão de passagem. E aí, como que é feito? Você já tiveram essa experiência de fazer alfandegamento de um contrato de um terminal, que é um terminal que só serve de passagem. Ele tem uma esteira ligando ao porto, mas ele não fica no porto, ele fica numa zona secundária. Numa zona secundária. Vocês já tiveram? E como que é esse procedimento? Não, eu nunca participei assim de um processo desse, né? Eu entendo que assim a exigência é a mesma, porque você está transportando a carga para uma área que é alfandegada primária. Então, você analisa esses pontos, você verifica que a exigência ela precisa ser grande, porque do mesmo jeito que você pode estar transportando a carga, você pode estar transportando outras coisas naquela esteira. Então, ele vai ter contato direto com a zona primária. Então, o meu entendimento é que as exigências são as mesmas que uma zona primária. Entendi. E, por experiência, a gente fala aqui de normas, né? A gente fala... Em 2003 foi lançado aquela ADE-02. O ADE-02, o famoso. O famoso, né? O ADE-02 ficou marcado pela informatização do sistema, mas a gente tem outras ADEs, por exemplo, a ADE-27 fala dos equipamentos, né? Da forma, se vai ser invasiva, quantos milímetros tem que ter de invasão. De penetração do raio. De penetração. Uhum. Eu queria que você me desse um panorama geral aí da ADE-02 e da ADE-27. Tá, que é a ADE que fala do scanner, né, no caso. Exato. Você citou muito bem, o ADE-02 é histórico, né, aqui no país, né, porque ele que começou a informatizar o processo de alfandegamento, o processo de operação portuária e operação em regiões alfandegadas, né. O que ele ditava lá atrás? As bases do que a gente tem hoje. Ele foi muito importante nessa questão. As bases das exigências da legislação para hoje. De lá, de 2003, há 20 anos, né, a gente evoluiu bastante. A Receita foi acompanhando isso, a Receita Federal foi acompanhando essas evoluções tecnológicas, né, e trazendo toda essa bagagem e mantendo essa atualização. Um exemplo é o que você citou, né? É o 27, que é da inspeção não invasiva. Como eu já falei aqui, né? A gente comentou bastante sobre a inspeção do scanner, então esse ato declaratório, ele cita qual a espessura que tem que penetrar em tantos milímetros de aço. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar, mas qual é o tipo de radiação que tem que trabalhar, qual o alcance dele, os filtros, né? Porque quando você usa uma inspeção não invasiva, você aplica filtros para identificar tipos de carga, se é material orgânico, se é material metálico, se é inorgânico. Então, cada tipo tem uma densidade. E aí, esses filtros também estão normatizados lá, o que precisa. Como que essas imagens são capturadas, como elas são tratadas. Uma curiosidade, né, que o operador de raio-x, ele não pode ser do terminal, né, para evitar que tenha algum acordo ou qualquer coisa, ou ele tenha uma rebelião contra a empresa. Então, ele tem que ser imparcial. Essa pessoa, ela é a primeira pessoa que está verificando a carga que está dentro de um container. Então, essas imagens, elas são gravadas, são transmitidas para a Receita Federal em tempo real, e eles podem fazer essa inspeção também. E não é difícil a Receita Federal solicitar que um container ele seja vistoriado presencialmente. Ele identificou alguma coisa, alguma divergência ali. Às vezes não é droga, às vezes é uma divergência do que foi declarado na nota fiscal. Então, o scanner também serve para isso, para acompanhar a inspeção das cargas de importação e exportação. No caso, uma NCM, no caso, né? Uma Exatamente. De NCM, o formato. O formato. Existem casos onde que o importador declara que vem pneus, né? E ali no meio dos pneus vem eixo de caminhão, vem outras coisas que não estava declarado. Não é material ilícito,
mas é material não declarado. Então mas a Receita Federal também pede para vistoriar esses contêineres. material não declarado deixa de ter receita para o Brasil, né? De Exatamente. gerar divisas, né? Para o Brasil. Quanto tempo é de verificação, Roberto? De verificação, por exemplo, vocês fizeram um sistema, vocês colocaram um sistema do alfandegamento, quanto tempo dura uma verificação de vocês, tá? Antes de passar para a receita propriamente dito? Para a gente entrar no processo de alfandegamento, né, isso depende da quantidade de equipamentos, depende do tamanho do terminal, e normalmente a gente leva um mês, né, Fazendo todos os testes. Fazendo todos os testes. Câmeras, por incrível que pareça, eu falo bastante, mas é um ponto muito importante que a Receita Federal ela foca, são nas câmeras. Ela não quer que fique ponto cego, porque pontos cegos podem gerar problemas durante a operação. Então, é muito importante no momento que a gente está fazendo o desenho técnico, o plano, a gente foque em visual da câmera, qual é a distância focal dela, qual o ângulo que ela está pegando, e a gente evite que tenha pontos cegos nesses momentos. É difícil, às vezes, dependendo do tamanho e a área do terminal, né? E é isso que a gente, às vezes, perde bastante tempo. Questão de ajuste das câmeras e a questão de enquadramento da imagem, resolução, porque até isso a Receita Federal pede, que a qualidade da imagem seja boa, que consiga identificar quem é a pessoa, o que ela está levando. Então, a gente tem que focar bastante nessa questão. Quando a gente tratou do scanner, que você falou que tem que ser imparcial, as empresas elas são cadastradas pela Receita, essas empresas que têm a detenção do scanner, e como é que eu posso dizer? Dentro dessa licitação que eles se propõem, né? Vamos colocar que seja uma licitação. Quanto tempo eles têm direito a ter essa licença para trabalhar nos terminais? Eu não lembro quanto tempo são de licença de permanência, né, para eles trabalharem, mas eles têm que ficar revogando e eles têm que ser registrados, sim, junto à Receita Federal, porque eles são uma empresa que estão prestando serviço dentro de uma área portuária. Então, essa empresa tem que estar cadastrada devidamente, estar regulamentada. E fora a questão de raios X, né? Isso daí, o pessoal tem que ser treinado para esse tipo de equipamento, saber o que fazer durante a operação. Então, não é simples, é um trabalho bem complexo, né? E não é só você ficar olhando ali numa telinha de computador que equipamento, o que está passando ali no scanner. Tem um treinamento muito grande desse pessoal. Pô, que bacana. Eu não tinha esse conhecimento. Empresas de... A gente falou da auditoria. Empresas de auditoria, quantas são hoje que são certificadas pela Secretaria da Receita Federal? Você tem um número, mais ou menos? Assim, existem empresas que a auditoria mesmo é só feita pelo pessoal da Receita Federal, não é feita por terceiros. Não. O que fazem são empresas que prestam uma consultoria e fazem uma auditoria prévia, sem validade para a Receita. Tá. Né? Eles fazem uma auditoria prévia para verificar se o que você está implantando está dentro das exigências da Receita, se está em compliance com todas as normas. Então, eles fazem um checklist. É uma prévia do que a Receita Federal iria fazer. Tá. Mas a Receita ela não autoriza... Igual na ISO 9000, por exemplo, né, que existem representantes e cada um faz o seu processo de auditoria. No caso de alfandegamento, não existe isso. Tá, então aí a Receita ela só vai chancelar o trabalho que terceiros fizeram, né? Então os terceiros, no caso, né, as empresas de auditoria, elas facilitam com que ela fazem com que ela... Porque, na realidade, a gente tem aqui uma falta de contingente danado, né, de pessoas para fiscalização. Estou falando no geral, no Brasil no geral, né?
e faltam concursos. Então, essas empresas que certificam, que dão uma prévia, e aí o nosso governo vai lá e vai chancelar. Uma outra curiosidade minha hoje os sistemas se falam, você falou de sistemas e tal, hoje eles se conversam ou ainda continua tendo assim alguns pontos de divergência? Porque, por exemplo, a gente tratou aí da Conaportos, a Conaportos envolve Ministério da Infraestrutura, Justiça, ANTAC, uma série de ministérios envolvidos e cada um tem o seu sistema. Hoje eles já se conversam para dar um pouco mais de celeridade dentro do processo aduaneiro, porque a gente está falando de alfandegamento, mas a gente está falando de processo aduaneiro, de liberação de carga para poder ter um ciclo da carga mais rápido dentro do terminal e no porto. Esses sistemas hoje eles já se conversam bem melhor do que era em outrora, ou continua Pedrinho tem A, o outro tem B. Não, o B não quer passar pro sistema do A, nem o A pro B. Ainda continua isso, não? Já diminuiu bastante. Falta de comunicação, falta de integração, vamos falar assim. Já diminuiu bastante isso. Os órgãos estão cada vez convergindo mais para um ambiente mais integrado das informações. Os próprios terminais eles estão investindo em desenvolvimento de integrações como o API Recintos, o antigo ADE02 que era envio também, né, de informações. A gente tem a do INPE, a do ESP, que vem trazendo informações para a Receita e para os órgãos que eles estão se conectando, né? Então, cada vez mais eu vejo que assim os órgãos anuentes aqui no Brasil, eles estão se conversando mais, estão se relacionando mais para ter uma integração dessas informações. Tem muita coisa para se fazer? Tem. Que, assim, como o Brasil é muito grande, a legislação é muito ampla, então isso leva tempo, mas está convergindo para que tudo seja de uma forma única, assim. Aí é o sonho de consumo de todo mundo, né? E a vida, né? API, você falou API, você pode explicar aí para os nossos ouvintes aí, a quem nos acompanha aí, o que é a API? API, de uma forma geral, é uma aplicação que te propicia uma integração entre aplicações, né? Então, de uma forma geral, eu estou disponibilizando para você uma forma de se conectar e a gente trocar informações. O API Recintos é essa integração disponibilizada pela Receita Federal para que os terminais, os recintos e todos os envolvidos numa operação portuária, uma operação alfandegada, eles enviem informações em tempo real, né, e seja um canal único. Aí, por isso que a gente está convergindo com as informações, né? Então, o API Recinto seria uma chave. Eu tenho uma chave, o Roberto Claro tem outra, o Max, que é aqui do nosso estúdio, tem outra. Cada um tem uma chave para poder ter acesso a um sistema e dar um input das informações lá no sistema, é isso? Basicamente isso. Você tem uma autenticação. Você vai se autenticar no sistema lá do API Recintos. Aí você recebe um token, né? Tecnicamente é um token, que é essa autenticação, essa chave, né, que identifica que você é o terminal X e você está mandando as informações. E aí, a partir desse momento, você começa a mandar informações criptografadas, né? Então, está um canal seguro ali e você consegue saber de ponta a ponta que aquela informação foi enviada e recebida devidamente. Legal, Roberto Claro, legal, show de bola. Agora, falando de alfândega, né? Você falou que o processo de alfandegamento, 90 dias, tal. Basicamente, uma pergunta bem curiosa. Cada alfândega em cada região tem o seu procedimento? Tem a sua normatização? De uma forma geral, não. Elas todas obedecem à legislação federal, né? O que diverge em algumas regiões algumas aplicações, dependendo da área,
Mas, de uma forma geral, eles obedecem uma legislação federal, né? E todas trabalhando da mesma forma. E seguindo todos os mesmos procedimentos. Qual é a alfândega mais informatizada e a menos informatizada que você já trabalhou, que você tenha, assim, dentro dos anos que você tem aí de estrada, qual é a mais informatizada, o sistema rola mais rápido, e qual é a menos informatizada? Que carece de investimentos. A mais informatizada que eu vejo é a de Santos. Ela é uma das pioneiras. Ela, basicamente, os fiscais daqui de Santos são os que estabelecem, criam as legislações. São eles que começam a ditar as melhorias, as evoluções dos sistemas. Então, a mais informatizada, basicamente, é aqui de Santos. E eu não vejo como ser diferente, porque é o maior porto do Brasil e da América Latina é o porto aqui de Santos. A menos que tem um processo assim menos informatizado, eu não sei te dizer. Também eu poderia estar me prejudicando. Tá mas, assim, eu não sei dizer. Eu já tive contato com algumas outras que não são tão informatizados, né, assim como a de Santos. Existem algumas divergências dentro aí da Receita, questão de o quanto precisa ser investido, porque às vezes a região é muito pequena e torna um investimento caro, né? Em pessoas, em fiscais, em equipamentos para eles fiscalizarem. Então, são questões assim bem complicadas para a Receita administrar, né? E como a gente já falou, né, você até falou aqui, a Receita Federal de Santos, né, a alfândega aqui de Santos, ela é muito informatizada e ela sempre busca cada vez mais para que ela não tenha que depender muito de pessoas. Porque é complicado fazer uma fiscalização no Porto de Santos. Imagina a quantidade de terminais que tem aqui, a quantidade de carga que é movimentada por dia. E imagina, é inviável um fiscal ficar observando, monitorando e auditando tudo isso. Então, eles precisam sempre de tecnologia para puxar essas integrações, essas informações, como a gente falou do API Recintos, integrações com os sistemas de monitoramento, o scanner. Não sei se você sabe, mas as imagens dos terminais elas são disponibilizadas para a Receita Federal em tempo real. Então, o fiscal da Receita ele pode entrar lá, abrir uma câmera do terminal a qualquer momento e ver o que está acontecendo na operação dele. E dessa forma, ele consegue ganhar muito mais capacidade de fiscalizar, de observar os terminais, né? Então, a tecnologia aí é bem importante nessa questão. Pô, legal. Os terminais, na realidade, eu acho que nos portos, né, e retroportos, que você não tem uma quantidade de cargas expressivas, né, você não pode fazer um investimento dessa envergadura, porque além do investimento, além do processo, né, do investimento em informatização, em scanner, em equipamentos, você tem um investimento em treinamento dessas pessoas também, né? Exato. Então, isso também demanda um tempo. Então, por isso, a opção da Receita Federal pelo sistema estar mais informatizado do que nunca, com câmeras e tudo mais. Exato. Agora, vindo aqui, a gente falou todo do alfandegamento e tal, vamos falar das penalidades, das advertências. Caso um terminal ele não cumpra algum requisito depois de alfandegado, tá? Uhum. Ele já está com o processo em andamento. Caso ele não ele tenha que... eu não sei qual é o tempo de solicitação de renovação do alfandegamento, que isso a gente também não tratou aqui. Mas se caso ele não cumpra dentro do tempo que ele está alfandegado algum requisito que ele tenha colocado lá atrás, ele sofre alguma advertência, sofre alguma penalidade? E como que é mensurado isso? Isso depende da penalidade, né, da infração, né, que ele cometeu. Pode ser uma infração leve, desde, olha, o teu controle de acesso aqui de pessoas às vezes está ficando offline é quando ele não está mandando as informações lá para a Receita, mas ele está registrando localmente. Então, isso é uma informação,
é leve. Né? É uma não conformidade leve. Exatamente. Então, isso daí, eles põem apontam no relatório como uma não conformidade e dão um prazo para ajustar. Esse prazo pode variar e aí é de acordo com o fiscal. Né? Normalmente, eles dão um prazo aceitável, assim, em torno de 60 dias, às vezes, né, para fazer esse ajuste. Então, normalmente é um prazo bom. Agora, existem casos onde a infração é gravíssima, né, que aí o terminal pode ter a operação temporariamente paralisada ou definitivamente. Eu não conheço em nenhum momento que tenha acontecido isso. Tem que ser uma situação muito grave. Tá. Né? Normalmente, o que a Receita Federal faz é alertar os pontos de falhas ou de infrações que estão ocorrendo e aplicar ou multa ou uma penalidade para que o terminal acelere o processo e ajuste essa etapa. Legal. Agora, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso programa, né? Roberto, comente aqui para nós um fato curioso que você tenha vivido na sua vida pregressa, dentro de projetos, dentro da área de alfandegamento, alguma coisa... Um fato curioso, não precisa citar o terminal, nem o local, mas citar a situação, um fato curioso para nós aqui, do Papo de Porto 013. Um fato curioso, assim, a gente pode citar várias coisas, né? Às vezes o processo de alfandegamento vem uma comitiva gigante, às vezes vem uma pessoa e um fiscal da Receita para fazer um checklist, depende de várias ações, né? Mas um fato curioso, assim, que me chamou muita atenção, o fiscal, a gente estava acompanhando a operação, né, de auditoria ali do fiscal da Receita. A gente estava na sala de monitoramento com as câmeras lá, ele observando todas as câmeras, falou, pô, muito bacana, as imagens estão boas e tudo, mas virou para uma pessoa do lado, faz o seguinte, pega um rádio aí, me dá um rádio, você vai caminhar pelo pátio e se você sumir da câmera, eu já sei que tem algum problema. Dá uma volta lá. Aí ele mandou a pessoa dar uma volta pelo pátio, né? E ele ficou com o rádio, agora vira para o lado esquerdo, vira para o lado direito, vai nessa direção. Ficava ordenando a caminhada dessa pessoa pelo terminal, né? E essa pessoa não podia sair em nenhum momento das câmeras. Tinha que estar sempre nas câmeras. Por sorte, a pessoa ficou sempre visível. Ele estava querendo identificar algum ponto cego, algum ponto cego, exatamente. Mas bacana. Por sorte, não só sorte, né? O trabalho todo técnico que a gente tinha feito, levantamento de imagens, análise, e a gente já sabe que isso pode ser feito, né? Então, mas é um fato curioso porque ele realmente pôs em prática isso, né? Ah, legal. Bacana, né? Por parte dele. Isso não é comum, né? Pode ser comum, depende do fiscal, se ele adota isso. Às vezes ele simplesmente pela planta, né, olhando pela planta, ele verifica que não tem pontos cegos. Depende também da área do terminal, né? Tem terminal que é mais quadradinho, então é mais simples. Tem terminal que tem mais pontos de oficina, decks, alguma coisa assim de sombra, né? Pode criar uma sombra na imagem. Pô, legal. Show de bola. Como a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, né? Como tudo que é bom dura pouco, e a conversa aqui, um bate-papo agradável com o nosso amigo aqui, o Roberto Claro, passou muito rápido nessa agradável noite de terça-feira, eu vou pedir para ele fazer as considerações finais, mas eu fiquei com gosto aí de quero mais, de ter uma aula com um profissional desse cabedal, dessa vasta experiência, que é o Roberto Claro. Obrigado pela presença aí. Você pode fazer as suas considerações finais aqui. A gente vai encerrar o nosso programa, mas, cara, muitíssimo obrigado. Isso daqui, para mim, foi uma aula, tá? Uma verdadeira aula de um cara que é conhecedor, de um cara que é gestor de projetos.
Obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade aqui. Sinta-se à vontade para poder fazer as suas considerações finais. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí, pela participação aí do programa. Foi bacana, assim, esse papo. O tempo voou aqui. Parece que foram 15 minutos aqui. Foi muito legal. E assim, eu gostaria de destacar, assim, a Modal GR, a gente sempre participa de projetos onde que a gente quer dar uma tranquilidade para a empresa, tanto nas questões técnicas e na questão do alfandegamento ou de auditorias da Receita, onde a gente consegue apoiar a questão de tecnologia, o conhecimento, o expertise nosso, a experiência de mercado e essa vivência do que já foi feito, do que precisa ser feito, né? Então, a gente consegue apoiar bastante essas questões. E deixando um gancho aí para você, né? A gente pode, depois, um próximo passo, falar sobre OEA, né? Que é uma certificação onde o terminal consegue ter benefícios para exportação. Não é só OEA, a gente poderia falar do Port Community System, né? Que tá no burburinho, aí Sim, vamos falar sobre ele. Tá no bojo também, a gente pode falar sobre ele. Você citou a questão de integrações, ele é o ponto-chave, né? Vamos falar sobre ele. Eu espero que isso se torne realidade, até também para dar um pouco mais de celeridade e dar uma outra cara para o nosso Brasil, né? Nas questões de exportação. Mas eu espero, do verbo esperançar, né? que é a palavra do momento, do verbo esperançar, que o Brasil, a nossa indústria brasileira se fortaleça e que as nossas zonas de processamento de exportação também sejam fortes e competitivas, né, a nível tributário, para poder a gente ter um giro na nossa economia, ter mais empregabilidade e mais carga para a gente movimentar. Roberto, obrigado aí pela tua presença, a conversa fantástica aqui. E eu, como sempre, como tudo que é bom dura pouco, a conversa passou muito rápido. Eu aproveito aqui para agradecer a todos que acompanham o Papo de Porto 013. Não esqueçam de acompanhar a gente no nosso canal. Papo de Porto 013 é o nosso canal no YouTube. E no Instagram, @Papo de Porto 013. Uma semana de vitórias a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus e obrigado por acompanhar o nosso programa.